Olá! A gente ouve muito falar em coração puro, né? Mas, sabe, a ideia que a gente costuma ter disso é, bem, digamos que é só a pontinha do iceberg. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo no que a Bíblia realmente quer dizer com isso. E olha, a resposta pode virar de cabeça para baixo o jeito que a gente pensa sobre integridade espiritual. Então, vamos direto ao que interessa. O que significa de verdade ter um coração puro? Será que é só, sei lá, não ter pensamentos ruins? Ficar se policiando o tempo todo? Ou será que tem algo muito mais fundo aí que a gente acaba deixando passar? É exatamente isso que a gente vai descobrir. E olha só, aqui tá o X da questão. De um lado, a gente tem essa visão mais moderna, sabe? Que foca em controle da mente, em evitar pensamentos errados, numa moralidade que fica mais do lado de fora. Mas do outro, bom, do outro lado tá a visão bíblica, que é totalmente diferente. Ela fala de governo interior, de lealdade exclusiva, de integridade espiritual. A diferença é, uau, é gritante. E entender isso muda tudo, muda o jogo completamente. Então, para começar, vamos dar uma olhada nessa ideia mais popular, mais comum. Acho que vale a pena a gente entender primeiro o que não é, né? Para depois a gente conseguir sacar a profundidade do que a Bíblia realmente ensina. Pois é, o jeito que a gente costuma ver isso hoje em dia acaba reduzindo tudo a uma espécie de batalha mental, uma luta constante contra os pensamentos ruins. A gente acaba confundindo pureza com, sabe, com parecer bom por fora, com uma moralidade de fachada. Só que isso passa batido pela pergunta mais importante de todas: quem ou o que está de verdade no comando do coração? E é aqui que a coisa fica interessante, porque isso leva a gente direto para a ideia bíblica. A pureza, na essência mesmo, não tem a ver com ser perfeito, com não ter falhas. Tem a ver com não ter divisão. É sobre ter um coração inteiro, unificado. Então, saca só qual é o ponto principal aqui. Um coração puro, na visão da Bíblia, é aquele que não tem mistura de lealdade, sabe? A lealdade não fica dividida tentando agradar gregos e troianos. É tudo uma questão de integridade, de ser uma peça só, de ser inteiro na devoção. E essa conexão, olha, fica cristalina lá na carta de Tiago. Preste atenção no que ele diz. Ele não fala purificarem os corações vocês que têm pensamentos ruins. Não. Ele diz voz de duplo ânimo. Ele conecta a impureza direto com essa divisão interna, com uma lealdade que está toda quebrada, fragmentada. Ok, agora vamos dar uma olhada no exato oposto de um coração puro. O Tiago, ele alerta para um estado que é bem perigoso, que é o de ter um ânimo dobre. Ou, como a gente poderia dizer, uma mente dividida. E o mais impressionante dessa expressão em grego é que ela literalmente descreve uma pessoa com duas almas. Imagina só, é alguém tentando servir a dois patrões ao mesmo tempo, vivendo com duas lealdades que vivem brigando entre si. É aquela tentativa de ficar com um pé em cada canoa, sabe? Em dois mundos diferentes. E as consequências disso? Bom, elas são simplesmente devastadoras. Uma pessoa assim acaba sendo inconstante em tudo. A vida vira um campo de batalha interno, sabe? Uma instabilidade sem fim. E o pior de tudo, a sensibilidade espiritual, a capacidade de perceber as coisas mais profundas, vai simplesmente desaparecendo. Mas para a gente entender de verdade por que essa divisão é um negócio tão sério, a gente precisa ajustar o nosso conceito de coração. Pelo menos no jeito que a Bíblia pensa. Não é só sobre emoção, sobre sentimento, não. Pensa assim, na mentalidade hebraica, o coração é como a cabine de comando de um avião. É o centro de governo da vida toda. É de lá que saem as decisões, a vontade, a direção para onde a vida vai. Não é só sobre o que se sente, mas sobre a autoridade que manda em tudo. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo perfeitamente. A verdadeira briga, a batalha espiritual de verdade, não é lá fora, nas ações. E aqui dentro, na disputa pelo trono do coração. Quem senta nesse trono, bom, essa pessoa ou coisa define o rumo da vida inteira. E olha, não falta competidor querendo esse trono, viu? E eles são bem sutis. A gente não está falando de ídolos de pedra, de estátuas. A gente está falando das nossas próprias ambições, daquela busca maluca por segurança, dos nossos desejos, daquela necessidade de ser reconhecido. Qualquer uma dessas coisas que vira a palavra final na hora de decidir acaba virando um ídolo no coração. Então, juntando todas essas peças, a conclusão fica bem clara, né? A busca por um coração puro é, no fundo,
Uma busca para restaurar uma lealdade que seja exclusiva, sem divisão. E o legal é que o Tiago não só mostra o problema, ele também dá o caminho das pedras. Primeiro passo, chegar perto de Deus. Sabe, reconhecer que existe essa divisão. Segundo passo, limpar as mãos, ou seja, dar um jeito nas ações, no que se faz do lado de fora. Mas o passo final, o mais importante de todos, é purificar o coração. O que é isso? É tirar essa duplicidade, essa divisão, e entregar o governo para uma autoridade só. Dá para a gente resumir toda essa teologia, que é super profunda, numa imagem bem simples e poderosa. Um coração, um trono e um único Senhor. É isso. Essa é a essência da pureza. Não tem como ter dois reis mandando na sala de comando da vida. A integridade espiritual de verdade só vem quando a autoridade é uma só, unificada. E se tem uma frase para guardar de toda essa nossa conversa, é esta aqui. Pureza de coração não é ser perfeito, não é ausência de pecado, é ausência de divisão de lealdade. É ter clareza total de quem é que manda, de quem está no comando. E tudo isso acaba levando a gente para uma pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Se a gente parar para olhar para as nossas decisões, para as nossas prioridades do dia a dia, a pergunta que não quer calar é: quem ou o que está sentado de verdade no trono do coração?